Olá, eu sou Vinícius Ribeiro e estou aqui para tirar suas principais dúvidas em cirurgia plástica. Vamos lá? Eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês terem, minhas seguidoras no Instagram. Por sinal, me acompanhem, aqui está meu Instagram, que nós vamos responder dúvidas mais frequentes lá, e eu quis fazer num formato de vídeo para ser mais espontâneo e as respostas serem mais longas, que nem sempre lá a gente consegue. Bom, buscando aqui no Instagram as principais perguntas, uma seguidora perguntou mini abdômen, não sei o nome exatamente. Outra perguntou mini abdômen, diferença de mini abdômen para abdômen completo. Mini abdômen faz lipo ou não? Bom, vamos lá. O que é o mini abdômen? O mini abdômen são cirurgias com cicatrizes menores, né? Portanto, menos retirada de pele. O mini abdômen não é uma cirurgia que o nosso principal foco seja a retirada de pele. Então, é aquela paciente que tem muita pouca pele sobrando embaixo, principalmente na parte infraumbilical, né, aquela parte embaixo do umbigo, em que nós vamos tirar aquele excesso de pele, junto com lipoaspiração, outros procedimentos, e vamos puxar. Normalmente liberando o umbigo e colocando ele 1-2 centímetros para baixo da posição que hoje ele se encontra, sem cortes no umbigo, diferente da abdominoplastia, que é quando a gente tem muita flacidez infra, ou seja, abaixo do umbigo, e supra, ou seja, acima do umbigo. Então, nesses casos em que você tem muita flacidez, tanto embaixo quanto em cima, normalmente a mini abdominoplastia não está indicada, né? A mini abdominoplastia também, a gente não pode se enganar, não é isenta de cortes. Ela tem corte, só que em vez desse corte seguir toda a parte de baixo do abdômen, indo quase de um ossinho ao outro lado ali do quadril, ela é um pouco menor, mas não tão menor, né? Ela vai ter talvez 5 a 10 centímetros menor no seu comprimento total. Mas mesmo assim tem que ser retirado a pele, porque o tratamento da flacidez de pele continua sendo um problema que nós, cirurgiões plásticos, temos que resolver. Outra pergunta aqui, uma paciente perguntou, lipo e abdominoplastia, abdominoplastia. Uma seguidora perguntou assim, na abdominoplastia também é feita aplicadura dos músculos? Bom, sim. A abdominoplastia, o que é? É a retirada de toda aquela pele excedente, às vezes com gordura, às vezes não, às vezes é só pele, do abdômen. Normalmente a gente faz uma incisão por cima do umbigo e outra lá embaixo, perto da vagina. E todo aquele meio, do abdômen, ele sai sendo retirado, sendo costurado aquela pele que estava um pouquinho acima do umbigo, sendo costurada lá embaixo. Obviamente que nem sempre só isso vai resolver o problema do abdômen. Durante a gestação ou em obesidade, quando a paciente emagrece, a musculatura abdominal ela se separa, criando a famosa diástase, que é a diástase muscular, onde os músculos do abdômen se separam. E esse músculo separado, ele não suporta mais, ele não consegue ter tônus, força, para segurar as vísceras, o intestino, o fígado, o estômago. Então a dilatação deles e a gordura também que fica ao redor desses órgãos acaba projetando toda a barriga para frente. E algumas pacientes reclamam que malham, que fazem exercício e não conseguem ter mais a barriga mais chapada. Por quê? Por causa dessa musculatura que não consegue mais prender lá dentro porque ela está muito separada. Então o cirurgião plástico, quando depois de retirada a pele, o excedente de pele, ele aperta essa musculatura. Ele faz ela voltar para a linha central, ou seja, ela traz ela de encontro à linha bem do meio, à linha do umbigo. E isso faz que nem uma corda de violão, quando tu tem um violão com 2 cordas muito frouxas, tu não consegue tocar o violão, ela fica frouxo. Mas quando tu puxa lá no violão, aperta essa corda, ela fica mais firme. E isso também vai segurar melhor o teu abdômen, melhora a tua postura e não tem aquela barriga projetada para frente. Então, na abdominoplastia, que é aquela cirurgia em que a gente retira aquela gordura abdominal junto com excesso de pele, também se é quase que mandatório, não é sempre, mas é 99,9% dos casos, se faz também uma
plicatura dos músculos, ou seja, apertar os dois músculos para ele ficar fechadinho. Outra pergunta de uma seguidora é, algumas perguntaram sobre anestesia, então aqui uma seguidora perguntou tipos de anestesia, outras perguntou como é a anestesia e uma outra foi bem específica. Entre outras que perguntaram sobre anestesia, que deram sugestão sobre anestesia de tema, tenho medo da anestesia geral, nunca fiz. Bom, esse é um medo comum, é normal, algo que você nunca fez ou que você tenha receio, tenha medo. Porém, para uma cirurgia plástica, e isso é uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem bem, para se submeter a uma cirurgia plástica, a primeira coisa que vocês devem fazer é saber se aquele médico sabe da tua condição de saúde. Portanto, não esconda nada para o médico. Informe quais medicações está tomando, quais os seus hábitos de vida, se fuma, se não fuma, se já teve alguma complicação de parte de saúde sobre qualquer coisa. E a anestesia geral, ela não precisa ter medo. Às vezes a anestesia geral é mais segura do que uma anestesia local quando tu faz muito anestesia local. Então, pode ficar tranquilo com esse medo, com exames bons, em jejum. Uma paciente saudável, a anestesia geral não é um risco, certo? Então pode ir tranquila, com exames normais, dentro de um ambiente hospitalar, com um anestesista preparado e cuidando de ti, a anestesia geral não é um risco, por sinal ela é muito segura. Tu vai estar sendo controlada a tua dor por analgésicos, tu vai estar monitorada a tua respiração, a tua atividade cerebral, a tua atividade cardíaca, a tua atividade pulmonar, vai estar toda no monitor e vai ter um profissional dedicado e exclusivo só olhando isso para ti. Além disso, tem os alarmes, como tu tem um carro, quando está abaixando a gasolina, ele toca um alarme, quando tu está passando da velocidade, alguns carros já soam um alarme, quando tu não coloca o cinto, alguns carros soam o alarme, quando está faltando óleo, o carro soa o alarme. A mesma coisa numa anestesia também. Os monitores dão todos os alarmes se algo está saindo do controle, para dar tempo para o anestesista reverter essa situação. Então ela é muito segura, tu não fica totalmente solta, tu é toda monitorada, por isso são vários conectores que monitoram a atividade cerebral para ver se tu está sentindo dor ou não, atividade cardíaca, atividade pulmonar, quanto tu está respirando, quanto está, também é medido quanto está a tua oxigenação. Então tu está tão monitorada, tu está tão controlada que a anestesia geral não é um problema. E a outra pergunta, que também fugiu um pouco, que é do mesmo tema, mas fugiu um pouco sobre um caso específico, é tipos de anestesia. Bom, nós temos principalmente como principais tipos de anestesia, a anestesia local, em que é aquela que a gente se reserva, por exemplo, para fazer uma cirurgia menor, como uma blefaroplastia, como uma retirada de um sinalzinho que possa estar incomodando no rosto ou em outra parte do corpo. Nós temos a sedação, que é aquela anestesia que a paciente dá uma dormida, mas não está completamente anestesiada. Essa a gente pode fazer cirurgia de prótese, pode fazer cirurgia de otoplastia. E tem a anestesia geral, que é aquela que tem um tubo, né, em que tu vai respirar ajudada por uma máquina. Nesse caso, nessa anestesia, né, foi a que está explicado na pergunta anterior, você fica totalmente controlada por um médico anestesista que está ali te controlando. Então esses são os principais tipos. Na sedação, também pode ser uma sedação mais pesada, aonde uma máscara te ajuda a respirar, né? Mas daí não tem tubo, né? É uma máscara que te ajuda a respirar, ela é colocada dentro da boca, não passa nenhum tubo pela garganta, e tu fica um pouco mais sedada, tu fica um pouco mais controlada, assim, fica bem na metade do caminho entre uma anestesia geral e uma anestesia de sedação simples. Uma outra seguidora nos perguntou, essa eu vou responder específico dela, ela foi a única que perguntou, Dr. Vini, sempre quis colocar prótese mamária, tu sabe disso. sei bem. Tem idade para fazer? Bom, o que eu preciso, normalmente eu gosto de operar maiores de idade, ou então pelo menos 2 anos após a menarca, que ou seja, a primeira menstruação. Porém, eu acho que para o bom desenvolvimento da mulher, para a cabeça também tá junto do corpo, o ideal é no mínimo ter 18 anos.
onde tu já pode decidir sozinha pelo teu corpo, tu não precisa de uma autorização dos pais, por exemplo, para fazer esse tipo de cirurgia. E além de tu ter uma formação, já dá um pouquinho mais de tempo, né? Normalmente já com 18 anos, normalmente as meninas já têm pelo menos 3 anos já da primeira menstruação, em muitos casos, e daí o corpo já está mais formado, a mama já está numa posição melhor ou mais definida do que a gente precisa preencher. Ter uma idade definida, uma idade mínima para colocar prótese não existe. Mas o bom senso, o meu bom senso nesse caso, eu peço que a paciente tenha pelo menos 18 anos ou 3 anos após a primeira menstruação. Outra pergunta de uma outra seguidora querida que eu tenho, já paciente também. Troca de prótese, excesso de pele, cicatriz em T. Tenho curiosidades. Bom, a troca da prótese e colocar a cicatriz em T é somente se a gente vai colocar, e aí aproveitando, outra paciente perguntou se a troca da prótese de silicone por uma menor é obrigatória a masto em T, a masto que se chama mastopexia com corte em T, ou alguns autores também citam âncora. Nem sempre. Agora, a maioria das vezes sim, né? Se tu vai tirar uma prótese grande, botar uma prótese pequena, vai ter um excesso de pele. E esse excesso de pele tem que ser combatido, ele tem que ser retirado. Senão a mama fica com muita queda, né? Aquela pele excedente que não vai ser coberta pela nova pele, porque ela tem muito mais pele, ela vai acabar descendo. Lembrando que prótese não me levanta a mama, ela só dá volume. Ela só dá volume. Então, a troca de uma prótese por uma maior, normalmente não precisa fazer o corte em T. Porém, nós estamos colocando mais peso na mama, ou seja, maior chance de cair. E na cirurgia convencional, se ela já está caída, mesmo com uma prótese, tu vai colocar uma maior, ela vai cair mais. Então a gente tem algumas técnicas no consultório para identificar como está essa quantidade de pele e se ela precisa ser retirada a pele após a cirurgia. Normalmente, na maior parte das vezes, muitas vezes, a troca da prótese por uma menor enseja, ou seja, tu tem que retirar o excesso de pele, e isso é a plástica em T, a mastopexia em T, que é aquela cicatriz que é tipo uma âncora embaixo da mama. Mais uma pergunta de outra seguidora. Pessoa fora de forma precisa emagrecer para fazer abdômen? Bom, tecnicamente não, né? Mas aí é aquela pergunta, se tu tá bem de saúde, tu tá bem disposta, tu tá no teu peso ideal, qual tu acha que vai ser teu resultado? Vai ser melhor. Então, uma paciente num índice de massa corporal muito alto, acima de 30, ela não vai se beneficiar muito da cirurgia, principalmente se essa gordura for aquela gordura visceral. Então, o mais perto do índice de massa corporal normal, para a gente operar o excesso de pele ou só o excesso de gordura que está e dar uma boa vestimenta para essa pele no corpo, melhor. Então eu recomendo fortemente que a paciente esteja mais perto do peso ideal dela para poder fazer a cirurgia de abdominoplastia. É uma necessidade? É uma obrigação? Não. Mas tu tem que saber que o teu resultado não vai ser igual daquele paciente que está mais perto do peso ideal. Se você não teve a sua pergunta respondida, não se preocupe, nós estamos editando, estamos respondendo as outras perguntas. Gostou desse vídeo? Acha que ele é importante para você? Então, nos curta, deixe o seu like, inscreva-se no canal e marque o sininho, que você sempre vai ser informado quando um novo conteúdo estiver aqui. Obrigado!